Boa tarde a todos. Então, dando continuidade aqui ao nosso estudo da resistência dos materiais, nós vimos inicialmente, que os dois objetivos primordiais da resistência dos materiais é o cálculo das forças internas que ocorrem nos materiais devido à ação das forças externas e o cálculo das correspondentes deformações. E como é que a gente vai calcular isso? Bom, nós vamos usar a mecânica. Na realidade, no nosso caso, nós vamos usar uma parte da mecânica chamada estática. Né? Mas vamos para frente. Então, quais são os dois princípios fundamentais da mecânica? É a relação entre força e movimento. Esses são os princípios fundamentais. Vamos olhar primeiro primeiro princípio, que é o princípio do movimento. Né? Então, movimento, o que é um movimento? Quando é que eu digo que uma coisa está em movimento? Quando ela tem uma mudança de geometria com o tempo. Certo? Tudo bem. 10-0. Mas vamos agora classificar os movimentos. Tem dois tipos de movimentos. Tem movimentos globais de posição da peça com o tempo, tá? E tem distorções locais de forma. Vocês nunca viram isso aqui, tá? Então, isso aqui, estou dizendo que é uma revisão da mecânica, mas isso que nós estamos vendo não é exatamente uma revisão. Né? Ela tem coisas novas, vão surpreendentes na realidade, tá certo? Então, vamos pegar um exemplo para a gente entender. Isso aqui é a roda de uma locomotiva, isso aqui é como é que é o cilindro, tá, da locomotiva, que tem uma biela, que é essa barra aqui. Esse cilindro vem para cá, empurra a roda, quando chega aqui o cilindro vem para lá e puxa a roda, tá? Então isso aqui fica se movimentando, essa extremidade da biela, né, que é uma peça, a gente usa muito esse termo biela, viu, engenharia estrutural. Essa haste, né, essa barra, a mudança global de posição dessa haste é que uma extremidade descreve um movimento ao longo de uma circunferência, enquanto que o outro descreve um movimento horizontal de vai e vem numa reta. Né? Então, esse tipo de movimento é um movimento global, mudança global de posição com o tempo, que não nos interessa. Tá certo? Isso nós não vamos nos interessar. Isso aí vocês viram em Mecânica 2. Tá certo? Para nós, não tem interesse nenhum esse movimento de corpo rígido. Tá? Agora, em tudo que o cilindro vai para lá e empurra a biela fica comprimida e se encurta. Quando isso aqui passa daqui, o cilindro vai para lá para a esquerda e puxa a biela, traciona a biela. Então, nesse caso, a biela se alonga. Tá? Então, não existe estrutura rígida, tá? Então, elas se deformam. Então, esta distorção local de forma da biela é que nos interessa. A outra não nos interessa. Isso aqui é chamado de deformação. Né? Então, quando o cilindro empurra a biela, a haste, então você empurra daqui, empurra dali, ela se encurta. Tá? Encurta, obviamente, tem que ser uma coisa muito pequena, né? Se for grande, você morreu, né? Isso que você vai ter que ter cuidado, né, no projeto, né? Tem que ter seção transversal para não haver deformações apreciáveis, né? Mas vamos lá. Então, quando você empurra, o cilindro empurra a biela, você comprime a biela. Isso é compressão, tá? Então, esse efeito aqui é de compressão e causa um encurtamento. Então, isso aqui é quando esse cilindro empurra, que está nesse movimento para a direita, empurrando a biela. Quando vem para cá, isso aqui puxa para a esquerda, eu estou tracionando a biela. Então, há um pequeno alongamento. Tá? Então, é exatamente esse pequeno encurtamento, esse pequeno alongamento, que é uma distorção local da forma da haste, que nos interessa. Aliás, é a única coisa que nos interessa. Tá? O movimento global não nos interessa de corpo rígido. Então, isso aqui é o que nós chamamos de deformação doravante. Tá? Você olhando para essas duas figuras, elas são muito parecidas, né? Mas não tem nada mais diferente do que a compressão de uma tração. Tá? Eu fazia muito, quando eu estou em aula presencial, eu pegava a caderneta, né? E pegava a caderneta, que é um pedaço de cartolina retangular, né? Segurava nas pontas e puxava, falava uma tração.
Não tinha como eu rasgar, não tenho força para rasgar uma folha de cartolina. Né? Precisa ter força mesmo. Né? Mas quando você comprime a cartolina, ela não pega força nenhuma. Ela sanfona, né? Ela se amafanha toda. A força que ela pega é zero. Por quê? São coisas. Essas duas estados de tensão são completamente distintos. Esse caso de compressão, como você faça essa experiência, você pega uma folha de papel, traciona, ele não vai conseguir rasgar ela, não. Comprima, ela vai se amafanhar toda, vai sanfonar. Então, esse é um fenômeno de flambagem elástica, tá? Então, a compressão é perigosíssima, né? Devido a esse efeito de instabilidade. Né? Então, é muito parecidinho, mas não tem duas coisas mais diferentes do que compressão e tração nas nossas estruturas, e a compressão é uma situação delicadíssima, né? São os pilares dos edifícios, por exemplo. Vai nos dar um trabalho danado quando vocês me pegarem, se pegarem em concreto 2, né? Toda a segunda unidade vai ser sobre pilares. Então tem esse problema de instabilidade, né? Problema de instabilidade. Muito bem, então já vimos que os princípios fundamentais da mecânica é força, é movimento e força. Movimento a gente já viu e nos interessa só essas distorções locais de forma que são chamadas de deformações, e eu quero que vocês lembrem bem o que é uma compressão e o que é uma tração. Certo? Nós vamos precisar disso de hoje até você sair dessa universidade. Se você for calculista ou se for construtor, vai ter uma ideia muito precisa dessas coisas. Né? Então, força. O que é força? Força é um conceito, meu amigo, usado para modelar uma interação complexa entre os corpos. Aí, quando tinha aula presencial, eu botava a minha mão e tinha que empurrar a mesa. Quer dizer, a interação entre as moléculas da minha mão e a mesa são extremamente complexas. Né? O fato é que a mesa se desloca, quando era pequena, né? Se deslocava. Então, para modelar essas interações estupidamente complexas, é que os engenheiros, né, na realidade foram os físicos, mas mais ligados na engenharia, criaram o conceito de força. É para modelar essa interação. Para nós vai ser importante, mais uma vez, isso não é nenhuma revisão, classificar as forças entre internas e externas. Você nunca tinha forças internas, porque na mecânica 1 que vocês estudaram, os corpos são sempre rígidos, tá? Não tinha força interna, só tinha força externa. Então, vamos supor que você tem aqui o avião e aqui está a Terra. Né? Então, o avião é atraído para a Terra com a força F1 e a Terra é atraída para o avião com a força F2, que são iguais e contrárias, né? Pela segunda lei de Newton. Esse par de forças é chamado interno ao sistema S1, tá vendo? Ao sistema Terra-avião. Agora, pegue o subsistema S2 do sistema S1, que é só o avião. Aí aparece quem? F1. F1 que é? Bom, é a interação do avião com o restante do universo. Eu não estou vendo nada, eu só estou vendo o avião e a força F1. Tá? Então, F1 é uma força externa. Tá? Então, se analisar o subsistema S2, a força F1 resultante da interação do avião com o resto do universo. É uma força externa. Né? Forças internas aparecem sempre em pares de forças iguais e contrárias, na mesma linha de ação, bem claro está faltando aqui, enquanto as forças externas aparecem individualmente. Né? Muito bem, já temos a classificação das forças. Por incrível que pareça, esse não é uma coisa tranquila, não. Certo? Primeiro, porque vocês não estão acostumados. Segundo, você confundir o que é força interna com força externa, você está perdido, cara. Entendeu? Porque lembre-se que em resistência de materiais, a gente está interessado no cálculo das forças internas. As forças externas, obviamente, são importantíssimas, mas a gente está interessado no cálculo das forças internas. Se você misturar, cara. Inclusive, eu me lembro que eu estava dando uma aula uma vez sobre, a gente vai ver, sobre esforços seccionais, e o aluno me perguntando uma coisa, e eu fui começando a me irritar, e ele não entendia, aí foi que eu vi qual era o problema. Ele estava misturando as forças internas com externas, que eu não podia jamais imaginar que uma pessoa de sã consciência pudesse fazer. Muito cuidado com o que é força interna e externa, e não misture, nunca misture, tá certo?
Então, força é uma grandeza vetorial, foi definida assim. Então, é uma força que tem módulo, direção e sentido. Então, toda grandeza vetorial tem módulo, direção e sentido. Se eu tenho duas forças F1 e F2 que têm o mesmo ponto de aplicação, elas podem ser substituídas pela resultante vetorial, que é esse negócio do paralelogramo. É claro que força é uma grandeza vetorial. Existem várias grandezas vetoriais, né? Funcionam como vetores. Deslocamentos, por exemplo. Se tem um deslocamento numa direção e na outra, a soma dos dois vai ser a resultante vetorial. Aceleração também é. Rotação não é vetorial. E aí, pense num estresse, viu? Rotação, se você medir uma rotação como sendo um vetor, né, no eixo da rotação, né, eles não somam vetorialmente. Não somam vetorialmente. Isso é um grande problema para nós na engenharia estrutural. Tá? Então, nem todo mundo que parece vetor é vetor, viu? Mas nós temos várias grandezas que se comportam como vetores. Então, elas se somam vetorialmente. E, obviamente, se elas se somam, você pode decompor. Eu posso pegar uma força e sempre decompor nas suas componentes x e y, que é o que eu mais vou ter que fazer. Tá certo? E eu quero logo que vocês observem que eu boto um risquinho aqui para dizer que eu não tenho três forças ocorrendo no ponto. Só tenho uma força F que foi decomposta nas duas. Não tem três forças. Então tem que dizer que essa força que foi decomposta. Então esse é meu símbolozinho que eu peguei no livro que eu li e acho importantíssimo, para você não pensar que tem três forças ocorrendo. Então, similarmente, uma força pode ser decomposta às suas componentes. Então, eu escrever isso vetorialmente. Isso aqui vai ser Fx e Fyj. Né? Então, essa é a maneira que eu vou usar para escrever meus vetores força, tá? Usando esses vetores unitários, que são os versores da direção x e da direção y, que é I e J. Tá? Essa é a maneira de escrever vetorialmente. Então, a tendência da força, qual é nas nossas estruturas? A tendência, em geral, é causar uma translação. Nas nossas estruturas, a força mais importante, tem vento também, mas a força importante é a gravidade. O que é que ela quer fazer? Ela quer derrubar a nossa estrutura. Essa palavra cair é ruim, é um verbo, digamos assim, uma pornografia na área de engenharia estrutural. Cair nunca, falar nunca esse verbo. Né? Então a força realmente quer transladar. Vamos mostrar aqui uns exemplos de translação. Então vê essa casa aqui, ó. A ação da gravidade aqui, ó, nessa laje aqui, ó, na laje do primeiro pavimento, deformou danadamente, não caiu ainda, né? Está prestes aqui, ninguém entra aqui, entra? Não entra, né? Você vê que a alvenaria deslocou, despregou aqui, ó, caiu tudo, ó. Essa aqui não tem gente de sã consciência que entre nessa casa, né? Então a tendência que tem realmente da força é transladar isso aqui para baixo para cair. Eu insisto, esse verbo cair não deve ser usado. Agora veja esse caso é muito pior. Tá? Esse caso aqui é um pilar de ponte. Claro, você tem aqui um esforço vertical enorme, que isso aqui é uma ponte, tá? A viga de uma ponte. E o pilar rompeu. Ele quebrou-se todo, isso aqui desceu. Né? Você está vendo, caiu um pedaço foi para cá, um pedaço foi para lá, isso aqui desceu. Acabou, essa obra já era, vai ter que ser recuperada, né? Que é um perigo danado. Esse cara que está aqui embaixo, eu não ficava aqui embaixo, pelo amor de Deus. Tem que ser macaqueada de volta para o lugar e recomposta. Mas você vê que o esforço, a ação da força é de transladar a estrutura. Infelizmente, no nosso caso, transladar para baixo, para beijar o solo pátrio. Né? Para a gente não falar no texto cair de novo. E essa é a única maneira que a estrutura pode romper? Será que é só caindo? Né? Não, não é não. Então não é a força cuja tendência é transladar, tudo bem, derruba a estrutura. Mas essa é a única maneira? Não é. Existe o colapso por tombamento. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui está isso aqui é um guindaste chamado Terex, tá? Que é usado para colocar containers. Né? E esse cara estava querendo tirar ou botar, eu acho, esse gerador, né, dentro dessa balsa aqui. Né? Dentro dessa balsa aqui. Então você vê que ele pegou um guindaste Terex, que é esse aqui, um guindaste caríssimo. Tá? Você vê que o tamanho da roda desses guindastes é quase o tamanho do homem. Né?
Eu já vi, esse é muito usado em containers nos portos, né? Isso aqui é um porto, né? Então você vê, o cara queria pegar esse container e botar ele aqui dentro dessa barcaça. E você vê que aqui o braço de alavanca, né, em relação ao centro de giro, que é esse ponto aqui, é isso aqui, né? À medida que você vai descendo essa torre do guindaste, vai aumentando o braço de alavanca. Então vamos olhar o que é que esses caras aprontaram, né? Então está aqui, ele está empurrando mais para lá, para chegar aqui, para colocar na balsa. Então está aumentando aqui essa distância, né, entre a roda aqui e o ponto P. Olha o que aconteceu, ó. Opa aí. Aí girou. Esse cara que estava aqui pulou. Os caras pularam tudo, se livraram aqui e um prejuízo, e a barcaça girou e perdeu o gerador. Isso foi um prejuízo incrível. Ainda bem que não morreu ninguém, né? Mas você vê, quando isso aqui foi descendo, foi aumentando essa distância que nós chamamos de braço de alavanca, né? Então, a tendência que tem essa força de tombar é o momento, né? E o momento tem a ver o quê? Com a força e com a distância, né, da força ao ponto de giro, né? Então, a força mede a tendência à translação, e quem mede a tendência ao tombamento? O momento de uma força em relação ao ponto. A gente vai definir agora, vocês já viram isso? Não está na Bíblia, não. Certo? Isso não está escrito na Bíblia, não. Alguém inventou isso, né? Alguém inventou. Mas é claro que ele pegou aqui está o ponto O, está aqui um plano π, contém o ponto O e a linha de ação da força F, tá? E eu quero saber quem é o momento da força F em relação ao ponto O. Qual é a tendência que esta força F tem a girar em torno do ponto O, fazer um giro em torno do ponto O. Então isso aí foi definido como um vetor, M é R vezes F. Esse vetor M, perpendicular ao plano, o sentido dele, do plano π, né? O sentido dele é a regra da mão direita, né, que está girando, é sua mão direita para cima, e é R vezes F. Mas o módulo de M, né, a norma de M, é igual ao módulo de R vezes... Esse aqui é o vetor R, que é o vetor de posição, liga o ponto em relação, você está calculando o momento, com o ponto de aplicação da força. Então é o ponto de giro, o centro de giro, em relação ao ponto de aplicação da força F. Isso aqui é R vezes F. Então isso aqui vai ser R, a norma de R, vezes a norma de F, vezes o seno que elas fazem. Ora, esse ângulo é o mesmo desse. R, seno φ é H. Então isso aqui, M é HF, onde H é o braço e a alavanca. É aquilo que a gente viu no filmezinho. É essa distância, né? Na hora que ele foi aumentando essa distância, meu amigo, chegou a um ponto onde o guindaste Terex não tinha equilíbrio, perdeu o equilíbrio, ele tombou, né? Então, M é o vetor momento que mede o quê? A tendência que essa força tem a girar a peça em relação ao ponto centro de rotação, que é o ponto O. Certo? Agora, tem uma coisa, isso aqui vai virar, veja, a gente tem que impedir que as nossas peças caiam ou tombem. Então a gente vai ter que ter cuidado com F e vai ter cuidado com M. Sempre. Eu quando estava na aula, eu tinha alguns outros exemplos, algumas histórias de terror, de vigas pré-moldadas que foram empurradas erradamente, caíram dentro do rio, um prejuízo enorme. Então, muito cuidado com essa coisa de tombamento. Tombamento é muito mais sutil do que translação. Mas uma coisa interessante, né, é que isso aqui é um vetor, tá? Funciona como vetor, soma vetorialmente, compõe vetorialmente, né? É uma propriedade fantástica. Quando é vetorial, tudo fica mais fácil. Quando não é, você morreu. Aí começa a complicar, tá certo? Mas nesse caso, M é um vetor, de fato. O módulo dele, a norma dele é o braço e a alavanca vezes a norma de F. E tem uma coisa importantíssima para a gente. Se eu pegar aqui e deslizar a força F ao longo da sua linha de ação, se ela sair daqui e vier para cá, esse momento muda? Resposta, não. Né? O braço e a alavanca vai ser o mesmo, o plano vai ser o mesmo, a normal vai ser a mesma. Então, o momento M é invariante à operação de deslizamento da força ao longo da linha de ação, da sua linha de ação. Nós vamos usar muito isso, por quê? Porque a gente vai ter vários lugares, sempre a gente vai ter que calcular o momento de uma força, certo? Ela pode estar numa situação ruim.
mas a gente pode deslizar ela até um ponto onde sabe a geometria. Já sabe a geometria. Vocês vão ver isso, vai ser usado tremendamente em treliças, né? A gente vai cortar e vai pegar a força, vai levar ela até um ponto, deslizar ao longo da sua linha de ação, é claro, até um ponto que eu saiba a geometria sem precisar fazer conta alguma, né? Então, isso eu sempre posso fazer. Mas eu posso também mudar o ponto O? Não, meu amigo. Se você mudar o ponto O, o vetor M muda danadamente. É o ponto em relação ao qual, voltando lá, é esse ponto aqui que essa coisa vai girar. É claro que movendo o ponto O, vai mudar tudo, tá certo? Então é claro que você não pode mover o ponto O. A não ser que você tenha um sistema muito estranho. Isso aqui é um sistema muito estranho. Então imagine que você tem aqui o plano π e duas linhas de ação paralelas e duas forças iguais e contrárias. Então F1 é menos F2, tá? Então, duas linhas de ação paralelas. Claro que um plano contém duas retas paralelas. Você tem duas forças aqui iguais e contrárias. Então a soma delas é zero. Vamos tomar o momento em relação ao ponto O. Então, pelo teorema de Varignon, está basicamente dizendo que o momento soma vetorialmente. O momento total é a soma dos momentos de cada força. Então, o momento total em relação ao ponto O desses dois animais vai ser o quê? Vai ser R1 vezes F1, isso aqui é o vetor de posição, que leva do ponto de giro, o centro de giro até o ponto de aplicação, vezes F1, mais R2 vezes F2. Isso aqui é o momento total, a soma dos momentos, certo? Agora, se eu pegar e traçar esse vetor A aqui, do ponto de aplicação de F2 até o ponto de aplicação de F1, eu tenho o quê? Que R1 é o quê? É R2 mais A. Tá? Muito bem. Então, eu vou substituir R1 por R2 mais A. Então, para cá vai ser R1 vezes F1, que é R2 mais A vezes F1, mais R2 vezes F2. Aqui eu uso a distributividade da soma em relação ao produto vetorial. Então, isso aqui vai ser R2 vezes F1 mais A vezes F1. Então, eu sempre posso fazer isso usando a regra da distributividade, né? Propriedade de distributividade. Mais R2 vezes F2. Novamente usando a distributividade, vou botar R2 em evidência. Então, eu tenho que R2 vezes F1 mais F2 mais A vezes F1. Ocorre que F1 mais F2 é zero, meu amiguinho. Então isso aqui voa no pau, você fica M igual a A vezes F1. Olha que coisa esdrúxula. Tá? Vou deixar isso aqui. Então eu tenho aqui o momento dessas duas forças, é A vezes F1. O que é que acontece com A e F1 se eu mudo o ponto O? Nada. Não muda nada. Então é uma propriedade assim super estranha, né? Que esse momento é H vezes F1. E é claro, você pode mudar o ponto A, que é o braço de alavanca, que é a distância, né, ortogonal entre as duas retas. Você pode botar o ponto onde você quiser, cara. Não muda H, nem muda nada. Isso aqui é uma propriedade assim, importantíssima. Você se acostuma com ela, você se lasca. É claro que se não for um conjugado, veja que isso aqui é chamado conjugado ou binário. As forças têm que ser iguais e contrárias, bicho. Certo? Se não for, não vai dar certo. Então você fica acostumado a pegar em qualquer ponto. Então, vê qual é a propriedade. Então, observe que se mudar a posição do ponto A, o momento resultante não se altera. O momento resultante é o mesmo em relação a qualquer ponto do universo. Aí você se acostuma com isso, mas tem situações em engenharia, muitas situações nós vamos ter. Sim, o nome disso é conjugado ou binário. Né? Isso é uma propriedade extraordinária. Tá certo? Então, mas isso só ocorre nesses casos. Então, quando vocês estudarem vigas, por exemplo, viga de concreto armado, pode tomar algum momento em ponto em qualquer ponto. Por quê? Porque é um conjugado resistente. Mas você chegar em pilar não é. As forças não são iguais e contrárias, tem uma resultante de força. Acabou! Acabou a moleza, tá certo? Aí depende do ponto onde você calcula. Você não fica concreto 1 desacostumado com isso. Quando entra concreto 2, aí agora vem o problema, tá certo? Mas é claro que você está dando o nome conjugado ou binário porque a esse sistema de forças, porque ele tem uma propriedade extraordinária. Seu momento é invariável em relação ao ponto universo que você mediu. Tá? Mas vamos ter cuidado. Identificar o conjugado e usá-lo, identificar quando não é um conjugado e não usar essa propriedade. Muito bem. Vamos para a condição de equilíbrio.
Então, a nossa estrutura tem que ficar parada, tem que estar estática, não pode estar se movendo por aí, principalmente não querendo beijar o solo pátrio. Né? Então, elas têm que estar em equilíbrio. Né? Essa é uma condição fundamental para nós. Essa é a base do nosso raciocínio, que é as condições de equilíbrio. Então, vamos pegar as condições que vocês já viram de equilíbrio de uma partícula. Então, se é uma partícula aqui, sujeita a um sistema de forças externas. Tá? Uma partícula é um ponto material que tem massa, mas não tem dimensão. Tá? Então, quando é que eu digo que essa partícula está em equilíbrio? Definição. Quando a partícula está em equilíbrio? Quando a sua aceleração é nula em relação a um referencial inercial. Aí vem logo aquela confusão. O que é um referencial inercial? É um referencial ligado às estrelas, que não se move. Foi aí logo que Einstein viu que tinha uma coisa errada no ídolo dele. O ídolo dele era Newton, né? Era ídolo de Einstein. Né? Eu considero o maior gênio que já existiu. Newton do zero, ele começou do zero. Né? Mas Einstein viu logo que de referencial inercial cheira mal, né? Não passa no teste do fedor. Mas nós somos engenheiros civis. Então, na nossa, você vai dizer que uma partícula está em equilíbrio quando está parada em relação à Terra, está estática. Pronto, para nós é isso. Né? Não pode estar se movimento com velocidade constante, não. De jeito nenhum. Tem que estar parada, tem que estar estática. Então, para nós, está em equilíbrio se está parada em relação à Terra. Que sinto muito, os nossos amigos físicos não vão gostar, mas esse é nosso critério de equilíbrio. Então, tem um teorema. A condição necessária e suficiente para que uma partícula esteja em equilíbrio, se ele não tem aceleração, é que a soma das forças externas seja igual a zero. Então, essa é uma condição necessária e também suficiente. Então, se ela está em equilíbrio, pode somar as forças externas que vai dar zero. Se as forças externas somam zero, a partícula está em equilíbrio. Ponto. Então, é tranquilo. Isso vocês já viram. Agora vem o que vocês não viram. Então, a gente vai ter algumas surpresas, que é o equilíbrio de sistemas de partículas. Tá? Isso vocês não viram. Tá? Então, vamos considerar o caso mais próximo de uma estrutura. Então, nós vamos modelar uma estrutura deformável, não é um corpo rígido. Uma estrutura deformável como um sistema de partículas. Então, sem perda da generalidade, eu vou considerar um sistema aqui de 4 partículas. 1, 2, 3, 4. Elas são ligadas por molas sujeitas às forças externas. Na 1, F1, na partícula 2, F2, na partícula 3, F3. Então, esse é o nosso sistema. Certo? E eu quero definir agora quando é que esse sistema está em equilíbrio. Antes disso, né, eu vou fazer um diagrama de corpo livre, né, das partículas, vendo a ação das molas, né, em cada uma dessas ligações. Então, vamos olhar para 1, 4. Então, como tem uma mola aqui, você tem uma força, gera-se uma força interna, F de 1, 4 e F de 4, 1. Então, estou tracionando a mola, então a mola quer puxar de volta para o lugar, restituir, uma força restauradora do deslocamento, da deformação. Então, aquilo é puxar de volta para o lugar. Então, isso aqui são forças internas, né, que aparecem devido à mola, que está ligando 1 a 4, e ela tem a mesma linha de ação e são iguais e contrárias. Então, veja, essa é uma terminologia que nós vamos usar doravante, tá? Várias situações. Então, quando eu tenho alguma coisa que está ligando 1 a 4, eu uso F de 1, 4, eu estou dizendo que a força é de 1 para 4, mas está acontecendo em 1 e vai para 4. F de 4, 1, sim, é um 4 também, mas está acontecendo em 4 na direção de 1. Tá? Então, eu tenho a força F de 1, 4 e F de 4, 1, são forças iguais e contrárias, são as forças internas, ocasionadas pela interação da mola entre as partículas 1 e 4. Algo idêntico entre as forças 2 e 4, tenho 2, 4 e 4, 2. E aqui entre 4 e 3 eu tenho a força 4, 3 e a força 3, 4. Né? Então eu tenho aqui, nesse sistema agora, visto que ele é deformável, não é mais um sistema de partículas, é um corpo rígido, agora isso aqui é deformável, aparecem forças internas e forças externas. Tá? E é claro que as forças internas são sempre iguais e contrárias, tendo a mesma linha de ação, e F de J é menos F de JI. Tá? Então, como vocês lembram, um dos objetivos principais da ciência material é calcular as forças internas.
certo? Eu estou interessado nesses animaizinhos aqui, certo? Lembrem-se disso. Então vem a pergunta, como é que eu defino que um sistema de partículas está em equilíbrio? Aí, quando esse curso era presencial, espero que volte a ser em breve, então eu mostrava isso e perguntava aos alunos, como é que é a definição, como é que eu defino que um sistema de partículas está em equilíbrio? Qual é a definição? Todo mundo se empulhava, né? Aí um dizia que quando a soma das forças é zero, outro dizia que quando a soma dos momentos é zero, e por aí via, né? Ou seja, o aluno é super educado, e ele nunca viu esse assunto, isso aí não é revisão não, tá? Isso não é revisão da mecânica, tá? Isso é coisa nova, tá? Então, a resposta é mais simples, mas muito mais profunda. Muito mais profunda. Então, eu digo que um sistema de partículas está em equilíbrio se somente se todas as partículas que compõem o sistema estão em equilíbrio. Né? É muito mais profundo, né? E muito menos... não precisa a pessoa é super educada. Esta é a definição que vai ter impactos enormes, né? Então, eu digo que esse sistema está em equilíbrio se todas essas partículas estiverem em equilíbrio. A gente já viu quais eram as condições de equilíbrio necessário e suficiente, do equilíbrio de uma partícula. Agora estamos com um sistema de partículas. Então, vamos ver agora quem são as condições necessárias ao equilíbrio, tá? Quais são as condições necessárias? Então, eu estou admitindo que este animal está em equilíbrio. Todas as partículas estão em equilíbrio. Se todas as partículas estão em equilíbrio, o que obviamente tem que acontecer? Em cada uma delas, o somatório das forças tem que ser zero. Né? Então, se eu somar todas as forças, F grande com F pequeno, tudinho, botar num saco e somar, vai dar o quanto? Ora, vai dar 0 mais 0 mais 0 mais 0, vai ter que dar 0. Então, é claro, se eu somar todas as forças, F grande e F de J, isso aqui tem que ser 0. Né? Porque cada partícula está em equilíbrio. Então, eu vou somar 0 com 0 com 0 com 0, vai dar 0. Ocorre que o somatório das forças internas, F de J, é 0, porque elas se anulam duas a duas. Né? Elas se anulam duas a duas. Então, este somatório é 0. Daí resulta que o somatório das forças externas é 0. Então, uma das condições necessárias para que um sistema de partículas esteja em equilíbrio é que o somatório das forças externas tem que ser 0. Agora, vamos pegar um ponto qualquer, e tomar momento de todas as forças de novo, certo? Ora, como essas forças todas somam 0, na hora que eu tomo um momento aqui dessas forças, a soma dela é 0. Vai ser, então, se eu tomar um momento de todas as forças, isso aqui vai dar 0, mais 0, mais 0, mais 0. Então, se eu tomar a soma de todas as forças, momento de todas as forças, em relação a um ponto qualquer do universo, certo? Então, é o somatório de R vezes F, forças externas, mais R de J vezes F de J, a soma disso tem que dar 0. Porque em cada partícula, a soma das forças é 0. Se eu tomar momento, vai dar 0. Mas esses dois caras, a soma desses caras se anulam. Por quê? Porque eu tenho a mesma linha de ação, eu tenho a mesma força, eu tenho o mesmo braço de alavanca, mas uma é contrária à outra. Então, claramente, a soma desses momentos será 0. E resulta, portanto, que a soma dos momentos das forças externas em relação a qualquer ponto O é 0. Né? Então, então, eu tenho essas duas condições de equilíbrio. Né? Então, as condições necessárias para que um sistema de partículas esteja em equilíbrio, que o somatório das forças externas seja 0 e a soma dos momentos das forças externas seja 0. Aí começa aqui, vai rolar um estresse, né? Isso foi o que eu consegui, são as equações que eu consegui, tá? Necessárias ao equilíbrio. Se tiver em equilíbrio, isso vai ter que ocorrer. São as equações que eu disponho. Mas você vê que as equações que eu disponho lidam com forças externas. E eu preciso calcular as forças internas. E aí, meu amigo, como é que eu faço as equações? Essas equações, em princípio, não nos ajudam. Vai rolar um estresse.
Aqui eu vou ter que dar um jeito nisso aqui, né? Depois, cada equação dessa são equações vetoriais, então vai ter que se transformar, podem se transformar em até 3 equações cada um no espaço de 3D, né? São 6 equações escalares, né? Então, até agora nós falamos de condições necessárias ao equilíbrio, ou seja, eu digo que se um sistema de partículas está em equilíbrio, eu parto da hipótese. Então, a soma das forças externas é zero, a soma dos momentos das forças externas em relação a qualquer ponto do universo é zero. Beleza. Essas são condições necessárias. Será que elas são suficientes? Aí, como diria Einstein, né? É muito difícil provar que uma coisa é certa. Agora, provar que uma coisa é errada é muito mais fácil, porque basta um contra-exemplo. Né? Então, vamos pegar esse exemplo aqui de duas partículas, A e B, sujeitas à força F iguais e contrária com a mesma linha de ação. É claro que esse sistema atende a 1 e a 2. Né? O somatório da força é zero, o somatório dos momentos da força é zero. Mas esse sistema está em equilíbrio? Não! Essa partícula se acelera para a esquerda e essa partícula se acelera para a direita. Então, esse sistema não está em equilíbrio, mesmo as forças externas satisfazendo a 1 e 2. Ou seja, aquelas equações 1 e 2 não são condições suficientes, cara. Só são necessárias. Isso pode ser uma surpresa, porque isso não era, se vocês não viram na mecânica 1. Nunca viram isso, certo? Isso aqui é um sistema de forças, sistema de partículas deformadas, tá? Então, essas condições que você está vendo aqui, essas condições não são suficientes, são somente necessárias. Vamos ter que ver quais são as suficientes agora, né? Então, você vê, para manter o equilíbrio, essa partícula não está aí acelerando para a esquerda, não está acelerando para a direita, eu tenho que botar uma molinha aqui, né? Ao botar a molinha, vai gerar uma interação entre essas partículas, vai gerar uma força interna entre essas partículas. Então, desde que isso aqui seja menos isso aqui, nós vamos ver, esse sistema estará em equilíbrio. Então, a condição necessária e suficiente para que um sistema de partículas esteja em equilíbrio é que o conjunto de forças que atuam em todos, a palavra é todos, em todos os possíveis subsistemas retirados isoladamente do sistema original, satisfaça aquelas duas equações. Então, de fato, olha, essa aqui, é claro, se eu pegar o subsistema original, se eu pegar o subsistema, então eu tenho uma observação importantíssima. Você não pode imaginar a importância que tem essa observação agora. Então, no subsistema original, você pegar tudo isso, então a soma das forças externas tem que ser zero, é claro, FA igual a menos FB. Então, essas coisas são iguais e contrárias. Então, não tem dúvida nenhuma, acabou. Certo? Mas e a força interna na mola? Aí eu tenho que cortar a mola. Certo? Eu tenho que ver a ação que a mola exerce sobre A e B. Então, eu cortei a mola, vi a ação da mola em A e a ação da mola em B, e posso pegar esse subsistema A ou subsistema B. Então, agora, a força que era interna aqui virou externa aqui, meu amigo. Por quê? Porque eu cortei. Só na minha mente, né? Não vou cortar a mola, não. Cortei mentalmente. Então, a força que era interna virou externa para este subsistema, que é o subsistema A. Então, como eu estou dizendo aqui, não temos condição de levar a força externa. Já se a gente olhar para o subsistema A, onde eu seccionei a mola, aí eu vou ter que FA mais F de AB é zero. Né? Aí isso aqui tem que estar em equilíbrio. Então, obviamente, eu tenho aqui calculado a força interna. Como é que eu fiz isso? Eu cortei, veja, preste atenção. Eu cortei o meu sistema, transformei o que era força interna em externa. E ao fazer isso, eu fiquei com a minha equaçãozinha e consegui encontrar a força interna. Ou seja, no subsistema A, nós transformamos a força FA, que era, a FAB, que era interna ao sistema original, você não tinha como mexer, em uma força externa. Como? Cortando. Eu pego o meu canivete e corto. Né? Então, este é o método das seções, né? Que é o método mais importante que nós já temos, né? Que a gente usa o corte, né? Para transformar a força interna e externa e, portanto, torná-las passíveis de serem incluídas nas equações de equilíbrio. Eu me lembro bem que eu estudava física para o vestibular, peguei um livro muito bom, College Physics, resolvi todos os problemas daquele livro, menos um, que era um problema de treliças. Né? E ele pedia força numa barra. E eu não teve jeito de eu bolar essa história de seccionar a barra,
para transformar a força que estava interna na barra em externa. Eu não, aos 18 anos, não tinha mais mínima condição. Eu não resolvi esse problema, simplesmente não resolvi. Por que eu não resolvi? Eu não fui capaz de inventar sozinho o método das seções, de cortar a barra e transformar a força que é interna em externa e usar a equação de equilíbrio. E fiquei me chamando de burro, né? Não consegui fazer isso. E quis saber quem foi a pessoa que bolou o método das seções. Saí lendo. Peguei vários livros de resistências materiais, história de resistências materiais, nunca vi quem inventou o método das seções. Até que eu peguei um e tinha. Rapaz, para o meu grande prazer, esse método foi devido a Euler, que está uns 1800 e alguma coisa. Ou seja, a gente demorou muitos séculos para alguém ver e chegar e sistematizar isso no método das seções. Então não é uma... Ou seja, eu errei, mas errei como muitas gerações de estudiosos. Eu não tinha condições de inventar o método das seções, tá? Que é uma coisa simplória. Então aqui nós seccionamos a mola e a gente olhou para um lado só e agora o que era força interna aqui virou externa para esse subsistema. Esse é o método das seções, que é o método que nós vamos usar adoidado, né? Então, o que nós vamos fazer aqui é estudar agora os casos particulares de emprego dessas nossas recém-descobertas duas equações necessárias do equilíbrio. Então, estes são dois exemplos de um corpos tridimensionais, tá? Então, que é 3D. Tá? Então, imagine um corpo em equilíbrio sob a ação de apenas duas forças. Vai aparecer isso aqui milhares de vezes. Isso aqui tem que entrar na sua cachola, mas entrar para você não pensar mesmo, entrar no cerebelo. Né? Então está um corpo aqui em equilíbrio sob a ação de apenas duas forças. Primeiro, somatório das forças tem que ser zero, então FA tem que ser igual a FB. Então não tem dúvida nenhuma que FA são iguais e contrários. Agora, aplicando a condição dos momentos em relação ao ponto B, essa força voa no pau, né? Não tem momento nenhum. Fica a momento dessa força tem que ser zero. Mas nem R de BA, nesse momento aqui de posição, é zero, nem F é zero. Quando é que o momento vai ser zero? Quando o braço de alavanca for zero. Significa que a linha de ação dessas forças tem que ser a reta que une os pontos de aplicação. Então, se eu tenho uma peça tridimensional, sujeita a equilíbrio, sujeita a apenas duas forças, duas coisas têm que acontecer. Primeiro, a linha de ação das duas forças é a reta que une os seus pontos de aplicação. Ponto número 1. 2, as forças têm que ser iguais e contrárias. Você não sabe como isso ajuda danadamente a nós, tá? No nosso outro caso especial, caso particular, que nós não vamos usar, porque a gente vai trabalhar tudo em 2D, duas dimensões. Então, a peça tridimensional sob a ação de apenas três forças. Certo? Então, raciocinando de forma absolutamente igual, essas forças têm que ser coplanares, elas têm que estar todas no mesmo plano, senão você não consegue equilibrar quem estiver para fora do plano. Tá? Elas têm que ser concorrentes, senão o momento não é zero, e, é claro, ela tem que ter resultante nulo. Mas vamos entrar agora num sistema particular, que é o nosso geral doravante, certo? Que é um sistema geral de forças coplanares. Então vamos pegar aqui uma peça, né, agora bidimensional, certo? Agora nós estamos no plano, tá? Nós estamos num plano, nós somos uma formiguinha no plano. Então tem aqui uma peça bidimensional sob a ação do sistema de forças todas coplanares. Então F1, F2, etc, FJ, etc, FE. Certo? E eu estou admitindo que essas coisas estão em equilíbrio. Vamos ver qual é o samba que dá com aquelas nossas duas equações necessárias. Certo? Primeiramente, vamos escrever vetorialmente as forças FJ. Né? Então, eu vou decompor em FJX e FJY. Então, F vetorial FJX e FJYJ. Para a gente calcular momento, a gente precisa do vetor de posição, que liga O ao ponto de aplicação J, né? Cujas coordenadas são XJ e YJ. Ora, quem é vetorialmente esse vetor de posição? É, obviamente, XJI e YJJ. Então, eu tenho aqui os vetores escritos. Então, usando a nossa primeira equação, que o somatório de força é zero, então o somatório vai ser dessas forças aqui. Observe que não existe a componente Z, né? Porque está tudo no plano. Então, vai ser somatório de FJXI mais somatório de FJYJ. Para isso aqui ser zero, esses dois animais têm que ser zero simultaneamente.
Então, somatório de f de jx igual a zero, somatório de f de jy igual a zero. Então, esta equação vetorial só deu dois filhos, né? Só deu duas equações escalares. Por quê? Porque não existe a componente z. Essa equação aplicada a z daria zero igual a zero, que ninguém discute que zero é igual a zero, mas é linearmente dependente de qualquer outra expressão. Ela não tem nenhuma, não traz nenhuma nova informação. Zero é igual a zero não significa, está completamente correto, mas não nos ajuda. Agora vamos tomar um momento em relação ao ponto O, tá? Vamos tomar um momento de todas as forças em relação ao ponto O, somatório de RJ vezes FJ igual a zero. Então, temos RJ vezes FJ igual a zero. RJ é XJI mais YJJ. Vezes FJ, que é FJI mais FJYJ. Eu vou usar o princípio da distributividade da soma em relação ao produto escalar. Então, isso aqui vai ser somatório de XJI vezes FJXI, que é zero. I vezes I é zero. Depois eu vou ter XI vezes FJYJ, vai ser XJ vezes FJY, I vezes J é K. Depois eu vou ter aqui YJ vezes FJX, J vezes isso é menos K. E J vezes J é zero. Então vai ser isso aqui. Botando K em evidência, eu tenho essa expressão. E, obviamente, isso aqui vai dar essa equação escalar. Certo? Quem é XJ vezes FJY? XJ vezes FJY é o momento dessa componente vertical em relação ao ponto O. Isso aqui é o braço de alavanca dela, isso aqui é o valor dela. Positivo se anti-horário. E a outra, FJX vezes Y, também é o momento dessa força em relação ao ponto O. Aqui está a força, está o braço de alavanca, e é negativo, que é no sentido anti-horário, tá? Então, isso aqui é o momento dessa componente, é positivo porque está no sentido anti-horário, para nós é positivo, e esse aqui é negativo porque está no sentido anti-horário. Então, o primeiro termo é o momento da componente FJX em relação ao ponto O, similarmente, o segundo termo é o momento de FJX tomado negativo no sentido horário. Então, a gente vai reescrever essa equação como sendo somatório das forças. Nesse caso, a gente vai normalmente decompor uma força nas suas componentes para poder calcular o momento, né? Senão é uma coisa complicadíssima achar o braço de alavanca, né? É complicadíssimo achar o braço de alavanca dessa força inclinada. A gente normalmente vai decompor, normalmente não, sempre vamos decompor a força nas suas componentes cartesianas. Então a gente vai reescrever que o somatório de todas as forças, inclusive as que foram decompostas, né, em relação ao ponto O é zero. E para mim eu boto sempre dizendo a mim mesmo, Bernardo, momento anti-horário é positivo. Pode mudar para ser horário? Pode! Mas diga você qual é o sentido positivo, pelo amor de Deus, para não errar. Certo? Mesmo assim eu ainda erro. Né? Então tem que lembrar que, para mim, foi sentido anti-horário é positivo. Se for horário é negativo, calcular o momento. Portanto, as equações independentes da estática, para o nosso caso particular, mas é geral, o nosso vai ser geral, nós sempre estaremos 2D, vai ser somatório de f de x igual a zero, somatório de f de y igual a zero, somatório dos momentos igual a zero. Né? Então, nas nossas duas equações vetoriais, que deviam gerar 6 escalares, mas pelo fato que a gente está tudo em 2D, só gera 3 equações. Essas são as equações que eu tenho para trabalhar. Veja, só restou 3. Mas pode ser pior. Pode ser pior. Se eu tiver um sistema de forças concorrentes ou paralelas, eu não tenho mais 3 equações independentes, só tem 2. Porque, por exemplo, aqui, se eu tomar momento em relação a esse ponto igual a zero, vai dar 0 igual a 0, que é perfeitamente correto, mas não me ajuda. Então, aqui eu só tenho 2 equações independentes. Somatório de f de x igual a 0, somatório de f de y igual a 0. Não posso usar a equação de somatório dos momentos. Idem, mutatis mutantes é quando eu tenho um sistema de forças paralelas. Se eu usar aqui essa direção ortogonal a essas retas, a projeção dela vai ser tudo zero, então a soma nessa direção perpendicular vai ser 0 igual a 0. Então, de novo, no caso de forças paralelas, eu só tenho 2 equações da estática. Né? Então, vê, até aqui a gente... então, a gente vai ter somente 2 equações da estática. Então, as equações da estática que nós vimos em geral são 3, né? Somatório de f de x igual a 0, somatório de f de y igual a 0 e somatório de momento em relação ao ponto O igual a 0. Então, isso aqui é o que normalmente é usado. Mas existem outras 3 maneiras absolutamente, matematicamente equivalentes de você reescrever isso.
Então, em vez de usar a direção x e y, imagine que você tem um sistema de forças em que tem forças paralelas a um eixo chamado xi e outro ao eixo chamado neta. Né? São direções, inclusive, não são ortogonais. Tá? Então, quando você vê xi, é porque ele é o substituto de x, neta é porque ele é o substituto de y. Tá? Doravante, lembre-se disso. Então, eu posso substituir x por xi e y por neta. Então, o somatório de f de xi igual a zero, somatório f de neta igual a zero, somatório de momento igual a zero. É exatamente essa, só que eu mudei a direção dos eixos, não ficou mais cartesiano. Tá? Ficou direção de duas direções preferenciais de suas forças, que vão lhe ajudar na imposição das condições de equilíbrio. Uma outra maneira muito interessante é quando eu tenho dois pontos P e Q. Então, eu tenho somatório de P igual a zero, somatório de Q igual a zero, somatório das projeções em PQ igual a zero. Novamente, três equações totalmente distintas, totalmente equivalentes. Vamos entender isso aqui intuitivamente. Digamos que você tem um sistema de forças e você exige que o soma dos momentos de todas as forças em relação ao ponto P é zero. O que é que significa? Ou que essas forças são nulas, a resultante é nula, ou que se ela tiver um resultante, tem que passar por P, porque senão o momento não vai ser zero. Então, em tudo que eu abrigo que o somatório das forças externas em relação ao ponto P é zero, se aquelas forças tiverem alguma resultante, passa por P. Em tudo que eu abrigo que também o momento em relação ao ponto Q é zero, ou aquelas forças são nulas ou passa por Q. Então, se esses dois são simultaneamente atendidos, se eu tenho uma resultante, ela tem que ter a direção PQ. E quando eu faço a soma das projeções das forças em PQ igual a zero, eu acabei de matar as forças. Então, essa aqui também é outra maneira que a gente usa essas expressões para impor o equilíbrio. E, finalmente, a terceira, eu tenho três pontos não colineares, O, P e Q, eu faço somatório em relação ao momento ponto O igual a zero, em relação ao ponto P igual a zero, em relação ao ponto Q igual a zero. Então, essas também são três equações independentes da estado, completamente equivalentes a essa. Isso equivale a isso e isso equivale a isso. Tá? Agora, os três pontos têm que ser não colineares. Né? A explicação é exatamente a mesma. Se P é zero, Q é zero, O é zero, P é zero, então tem que passar por OP. Quando eu tomo momento em relação a Q igual a zero, matei a força. Tá? Então, já houve uma época, quando eu fiz mecânica 1, o professor botou um problema complicado, umas forças, um negócio, e 3 pontos. Quando eu vi 3 pontos, uma força aqui, uma força ali, aquele que calcula e tal, para estar em equilíbrio. Aí eu digo, vou usar isso aqui. Rapaz, eu não durei 2 minutos para terminar o exercício, e a turma lá, foi no final da prova, muitos não fizeram, porque não notaram, ou fizeram pelos outros, deve ter dado um trabalho danado, mas por aqui foi imediato, saiu de imediato o valor das forças. Bom, então isso a gente conclui a nossa primeira parte da revisão da mecânica, falando mais de equilíbrio e de forças. Depois nós vamos ver na próxima aula as condições de apoio. Obrigado.